Evangelho, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de São Sisto II, Papa e seus companheiros mártires, e memória de São Caetano, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, juntamente com o 14º capítulo do Evangelho de São Mateus, que nos é apresentado hoje, nos dá a oportunidade de celebrar essas duas memórias. A memória de São Sisto II, Papa, mártir, e a memória de São Caetano, sacerdote. Bom, antes de falarmos dessas duas memórias, eu queria recuperar uma compreensão sobre o Evangelho que nos aproxima dessas duas memórias. Qual, Padre Fábio? A primeira, a confiança na presença de Jesus. Mas em que sentido a confiança na presença de Jesus? Quando ele chega perto do barco, a confiança em todos os momentos na presença de Jesus por nós. Jesus se faz presente junto às multidões e oferece a eles, no milagre da multiplicação dos pães, o cuidado de amor. Ele primeiro entrega o pão da palavra para saciar os corações que sentem fome de Deus e da verdade, fome do Evangelho e da vida, e depois sacia também o corpo, para que não caiam pelo caminho. Jesus é uma presença ao lado de todos aqueles que sentem fome de Deus. Jesus é uma presença ao lado dos discípulos, porque os conduz em todos os momentos e os chama a participar consigo. E, ao mesmo tempo, entrega uma palavra a qual eles obedecem e que, mesmo levando por um caminho tempestuoso, o Senhor vai alcançá-los, estará com eles. O Senhor é pelos discípulos quando está na presença do Pai,
que subindo a montanha, estando a sós com o Senhor, reza por seus discípulos, reza pela multidão, reza por cada um de nós. E depois, descendo a montanha, em meio à tempestade, caminha sobre as águas e se faz uma presença em meio à tempestade, ao lado dos seus discípulos, testemunhando o seu poder soberano sobre todas as coisas. Diante de Pedro, que ouvindo as palavras em que o Senhor se apresenta, diz: dai-me a possibilidade de caminhar sobre as águas contigo. E Jesus lhe diz: vem. O Senhor também é uma presença pela palavra que encoraja Pedro a caminhar mesmo em meio a uma dura tempestade. E Jesus é uma presença por Pedro no momento em que ele começa a vacilar na fé e a afundar em meio à tempestade. A barca permanece, Pedro afunda. Pedro pede que o Senhor lhe salve, e o Senhor, estendendo a sua mão, é uma presença que o ergue e que o coloca outra vez sobre a barca. E dando o passo, junto com Pedro, entra na barca e a tempestade se acalma. A presença de Cristo sobre a barca é o triunfo sobre a tempestade. Oh, meu irmão, minha irmã, como essa palavra é forte para a gente. Porque o fato que na barca da igreja está Cristo, não há tempestade no mundo que a fará submergir. Porque o Senhor é presença conosco, Ele está no meio de nós. E aqui chegamos ao ponto em que nos aproximamos das duas memórias de hoje. Jesus é a presença ao lado do Santo Padre no momento em que a igreja é perseguida nos primeiros séculos do cristianismo. O Senhor é essa presença ao lado de São Caetano no momento em que a igreja precisa passar por um caminho de reforma a respeito da vida dos sacerdotes. E desse modo, Ele conduz a sua igreja, por meio de sua palavra, por meio de seu testemunho, mas pela escolha de sua presença. O Senhor estará sempre presente por nós, para que nós possamos seguir seus passos, ouvir sua voz, obedecer outra vez, onde a obediência fracassou, onde o medo abalou a perseverança, onde a dúvida veio trazer a angústia. O Senhor é por nós, Ele é uma presença por nós, para que não venhamos a nos perder em meio às águas, às tempestades da vida. E a segunda imagem significativa do Evangelho que eu gostaria de trazer com vocês é uma imagem, digamos assim, secundária ao texto de hoje. É a navegação que se faz serena até o desembarque. E quando desembarca Jesus com os discípulos, Jesus se faz presença de amor por todos aqueles que o reconhecem. Multidões foram trazidas até Jesus. Correu rápido a notícia, né? Dizem que notícia ruim corre rápido. Notícia boa corre mais rápido ainda, meu irmão. Olha aí no Evangelho. Aquela região não era fácil. Não era fácil de você fazer uma notícia se espalhar ali. Mas de alguma forma, aqueles que viram que Jesus chegou, partiram para chamar outros.
e uma multidão se formou e Jesus curava e recebia todos, e eles queriam apenas tocar a orla do seu manto e receberiam uma graça. Mais tarde, no livro dos Atos dos Apóstolos, essa mesma imagem vai se repetir com o apóstolo São Pedro, mostrando assim que Jesus se fez presente na vida de Pedro para nunca mais se separar. O que Jesus cumpre hoje no Evangelho, São Pedro irá cumprir nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o Senhor é uma presença perene em sua vida. Porque o seu apóstolo tomou sobre si a sua palavra, guardou em seu coração a fé e vive segundo a vontade soberana do seu Senhor. E até o último dia de sua vida levará Cristo e confirmará a fé dos irmãos por onde caminhar no mundo inteiro. Olha que fantástico! O Senhor que se faz presença agora na vida do seu apóstolo. Eu queria trazer para vocês um pouquinho da história de São Sisto II, Papa. Ele nasceu na região de Atenas e foi feito bispo de Roma. Foi eleito Papa no ano de 257, tornando-se assim o 24º Papa da história. Os seus antecessores tinham sido todos martirizados pelos imperadores Décio e Valeriano, que perseguiram naquele momento violentamente a Igreja por todo o Império. O papado de Papa Sisto II foi breve. A Liturgia das Horas hoje nos traz uma carta que São Cipriano escreve para o Papa Sisto falando sobre a chegada do edito de Valeriano em relação à perseguição dos cristãos no norte da África. E ele vai animar em comunhão o Santo Padre a perseverar, sabendo que quando o edito chegou no norte da África, muito provavelmente a perseguição já estava inflamada na região de Roma. E ele manda sua carta de comunhão e solidariedade, de esperança e de viva fidelidade na fé ao Santo Padre, que mais tarde será martirizado. Apesar de ter sido curto, seu pontificado deve-se a Sisto II a unificação das igrejas de Antioquia e de Alexandria com a igreja de Roma, que na altura estavam separadas por causa das questões heréticas. Mas foi no pontificado de Sisto II que essas heresias começaram a ser superadas e voltou-se a comunhão. Havia quem fosse da opinião que deveria receber o nome de batismo e quem defendesse que bastaria a confirmação. Bom, o Papa Sisto resolveu a situação muito diplomaticamente, dizendo que como não estava em causa a fé nem a união com o sucessor de Pedro, cada igreja poderia fazer da forma que fosse mais oportuno. No ano seguinte, na sua eleição como Papa, o imperador Valeriano decretou, mesmo no ano seguinte, que todos os cristãos renegassem publicamente a fé. E caso isso não acontecesse, seus bens seriam confiscados e poderiam ser condenados à morte. Bom, o Papa Sisto naquele momento conseguiu ainda, e isso é um dado muito importante, retirar as relíquias de São Pedro e de São Paulo e de levá-las, segundo a antiga tradição, às catacumbas de São Sebastião, onde ficaram ali por um período, seguras, longe da perseguição. Nesse tempo da perseguição, as missas eram celebradas de maneira escondida. E um dos lugares mais oportunos para essa celebração era nos cemitérios. Aliás, cemitério é uma palavra cristã que significa, ao pé da letra, significaria dormitório, ou lugar onde se dorme. Distinta da palavra que era usada pelos pagãos naquela época, chamada necrópole, que é a cidade dos mortos.
E o surgimento da palavra cemitério aplicado ao lugar onde se colocava o corpo dos mortos é exatamente em função da ressurreição. Aqueles que esperam no sono da morte o dia da ressurreição, cemitério. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade com essa palavra, né? Mas agora, compreendendo o significado dela, isso é causa de grande alegria para a gente, porque é uma palavra tipicamente cristã e está diretamente ligada ao significado da ressurreição. A gente acha que necrópole é mais solene, é uma palavra bonita, né? Vem do grego, mas, na verdade, a palavra cemitério é a palavra que nos caracteriza melhor, porque ela apresenta a fé na ressurreição diante da morte. Bom, ele fez essa salvaguarda das relíquias que mais tarde, no final das perseguições, serão levadas pelos cristãos de volta para os lugares originais, que é onde elas estão até hoje, debaixo do túmulo de São Pedro, ou melhor, debaixo do altar da Basílica de São Pedro, onde a Basílica mais tarde, por Constantino, vai ser construída. Então, quase 200 anos depois, a Basílica de São Pedro vai ser construída. E vai ser construída no lugar onde estão as relíquias de São Pedro, que era o lugar original. E por um instante elas foram tiradas por causa da perseguição e depois, quando terminou o tempo da perseguição, foram levadas de volta para lá. E depois, as relíquias de São Paulo, que também foram tiradas, hoje elas estão debaixo do altar da Basílica de São Paulo, fora dos muros, que era o seu lugar de origem. Elas foram tiradas por um período, foram levadas às catacumbas de São Sebastião e depois, passada a perseguição, foram novamente levadas para o lugar onde estão até hoje. Então, compete a Sisto essa passagem. Nesses tempos de perseguição, as missas eram celebradas nos cemitérios, onde também estavam escondidos os livros sagrados e vários objetos litúrgicos. Foi numa das celebrações eucarísticas, onde tem hoje as catacumbas de São Calixto, no grande cemitério de São Calixto, na Via Ápia Antiga, que está aqui do lado de casa, que o Papa Sisto II e outros diáconos, os diáconos que o acompanhavam, foram martirizados, foram mortos durante a celebração da missa. E o corpo do Papa Sisto está sepultado dentro da capela que o Papa Dámaso construiu séculos mais tarde. Papa Dámaso, em honra aos mártires, nas catacumbas, um dos lucernários da catacumba, que era uma das galerias por onde passava o ar e a luz, né, para iluminar, porque é subterrâneo, então era tudo escuro e precisava ter a troca do ar por causa do gás que se forma nas catacumbas. Então, num desses lucernários, o Papa Dámaso constrói ali uma capela em honra à memória do Papa Sisto e descobre outros papas, que são, se não me engano, são 5, que eram que estavam sepultados ali e que tinham sido martirizados, estavam em meio aos mártires, sepultados nas catacumbas. E ele então faz essa capela e coloca o corpo desses outros papas mártires fazendo a capela dos papas. E faz um grande poema em honra ao Papa Sisto II, que fica fixado em uma lápide onde foi colocado os seus restos mortais. E essa é chamada Capela dos Papas. E ela permanece até hoje, é um dos pontos da visita quando a gente vai às catacumbas de São Calixto, que merece, para mergulharmos um pouco mais na história dos primeiros séculos do cristianismo, merece a visita. Muitas vezes a gente vem a Roma e faz uma visita flash, né, muito rápida, mas a ida às catacumbas é uma visita que enche o nosso, enriquece o nosso coração com o vigor da fé e nos leva bem perto a toda essa história dos primeiros séculos dos nossos cristãos. Então temos aqui o testemunho de um santo padre, o Papa Sisto II. São Lourenço, que nós conhecemos muito bem, diácono e mártir, era diácono do Papa Sisto. Mas naquela celebração ele não estava presente, porque competia a ele também a administração dos bens da então
cidade de Roma. E naquele momento ele não está presente, mas ele vai ser capturado dias depois e será morto no dia 10 de agosto, ou seja, alguns dias após a execução do Santo Padre. Vem executado também Lourenço e os outros diáconos que faltavam. Conta a história que 4 foram os diáconos mortos com o Papa Sisto e os outros diáconos foram executados depois, na sequência dos dias, até Lourenço, que vem executado no dia 10. Mas os 7 diáconos, exceto Lourenço, que tem um dia próprio para ele, são celebrados em memória junto com o Papa Sisto. Não apenas os 4 que foram mortos com ele. E aqui nós temos esse testemunho fulgurante da Igreja que nos apresenta o seu vigor, o vigor da presença de Cristo. A presença de Cristo que triunfa no seio da sua Igreja. A presença de Cristo que mantém viva a chama do amor. A presença de Cristo que intercede por nós e que vive em cada um de nós e que nos conduz a um testemunho vigoroso da fé. Podemos dizer, o Santo Padre não teve medo de entregar sua vida por amor da Igreja. Não teve medo de entregar tudo o que tinha por amor a Cristo. Bom, antes de qualquer outra coisa, podemos dizer, o Santo Padre entregou sua vida com os pés na barca em que o Senhor está. E o mar da tempestade e das perseguições se levantou contra a Igreja. O vigário de Cristo foi ferido de morte, mas a barca permanece navegando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pois Cristo escolheu estar ali e sua presença triunfa sobre todas as coisas. Vem, Senhor, estar presente no nosso coração, no seio da nossa família, no seio da nossa comunidade cristã, pois a sua presença nos levará a atravessar os mares mais tempestuosos do tempo e da história. A sua presença é uma presença que cura a nossa incredulidade, que nos arranca da dúvida e nos devolve a certeza. A sua presença, Senhor, nos impele à caridade. A sua presença, Senhor, inspira a oração em nossos corações. A sua presença nos faz estendermos as mãos para tomarmos outra vez o Senhor conosco, próximo a nós. A sua presença nos faz navegar pelos mares mais difíceis, mas a aportar sempre no lugar onde a caridade e a necessidade da sua presença é urgente. E por onde formos, levaremos a Ti, pois o Senhor escolheu permanecer no meio de nós. E nós viveremos para levar o Teu nome a todos os cantos da terra, a todos os corações, especialmente os mais necessitados, para que a Sua presença tudo transforme e salve a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires do Senhor, pela intercessão dos santos sacerdotes do Senhor, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos mártires e dos sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.